Giro Notícias. A informação em destaque dos principais acontecimentos. Giro Notícias. News. Mais 3 pessoas infectadas com o coronavírus morreram no norte da Itália, informou o chefe da Agência de Proteção Civil, Ângelo Borrelli, nesta terça-feira. Agora são 10 mortos pelo pior surto da doença na Europa. Borrelli disse que as 3 vítimas já tinham 80 anos e eram da região mais afetada, a Lombardia. Ele acrescentou que o número de casos confirmados aumentou para 322, a grande maioria deles no norte do país. As autoridades italianas estão controlando pelo menos 11 cidades na região norte que estão em quarentena, na tentativa de evitar a propagação da doença. Ao todo, cerca de 43 locais impuseram restrições à entrada e saída. Os cidadãos que infringirem a determinação poderão enfrentar penas que chegam até 3 anos de prisão. A Águia de Ouro é a grande campeã do Carnaval 2020 de São Paulo. Este é o primeiro título da escola no grupo especial do Carnaval Paulista. A escola levou o troféu com enredo sobre a evolução do conhecimento humano, da Idade da Pedra à esperança nos robôs. A escola mostrou os lados bons e ruins do uso da sabedoria, desde a invenção da roda até tragédias como a bomba atômica. Giro Notícias. A informação em destaque dos principais acontecimentos. Giro Notícias. Boa noite, pessoal! Começa o programa Gil Soberano com o nosso locutor, professor Alexandre. Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso programa semanal, Gil Soberano. Não sei se eu devo dizer Feliz Ano Novo, né? Acabaram-se as festas, Feliz Ano Novo aos nossos... ainda é, né? Feliz Ano Novo. Eu acho que seria mais pertinente fazermos os nossos réveillons após o Carnaval, não é verdade? Agora vamos trabalhar um pouco mais aí, a economia precisa de nós. Não é isso? Com certeza. Rick, quero poder agradecer ao dia de hoje pela presença da doutora Marisa Bumbers, que gentilmente atravessou São Paulo. Quem não é de São Paulo não sabe o que a doutora enfrentou para estar conosco hoje no horário. Ela mora em Santo André, são aproximadamente 2 horas até os estúdios da Rádio Boa Música FM. 2 horas. Está conosco doutora Marisa Bumbers, uma honra, um privilégio muito grande, muito obrigado por estar conosco. A senhora que é especializada lá, o seu escritório de advocacia milita na área de direito de trânsito. Com a senhora a palavra. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Rick. Boa noite a todos que estão assistindo o programa Gil Soberano. Para mim foi um prazer ter atravessado a cidade de São Paulo, uma honra estar aqui falando de um assunto que eu amo de paixão, que é o direito de trânsito. É isso aí. E dizem que Deus faz certo por linha torta, né? Faz tudo certo por linhas tortas. Mas olha só que grata coincidência. Nós vamos tratar de um assunto hoje, doutora, de suma importância, e justamente aí no pós-carnaval. Muita gente que pegou o carro, pegou o volante e se recusou a fazer o teste de bafômetro porque acabaram de tomar lá a sua cervejinha, estava lá com o seu teor alcoólico um pouquinho mais elevado. Pertinente o assunto para a época do ano, não é isso? Sim, exatamente. Para a época do ano, né? E assim, estamos vivenciando um momento
onde se fala muito em coronavírus, né? E esse coronavírus tem nos assustado bastante e eu fiquei assimilando, né, fazendo uma analogia em relação ao etilômetro, que é aquele aparelho, né, vulgarmente conhecido como o bafômetro, mas o nome técnico dele é etilômetro, onde nós somos, né, o cidadão é obrigado a colocar a boca ali, né, para assoprar. Ali fica, né, secreção. Aí depois vem uma outra pessoa e mais uma vez assopra, né, coloca a boca ali, obrigado a encostar. Então, nesse momento, né, existe mais uma preocupação, que não são só aquelas que nós vamos conversar aqui, mas existe essa nova preocupação, né, que vem à tona e muito preocupante. Desculpa a pergunta, como chama? Etilômetro. Etilômetro. Ele é conhecido popularmente como o bafômetro, o aparelho de bafômetro, mas tecnicamente o nome desse aparelho é etilômetro. Inclusive está aparecendo aí na tela para todo mundo que está nos assistindo, está aparecendo aí em tempo real para a galera ver como funciona e como que é esse aparelho etilômetro. Doutora, eu sei que a repercussão do nosso tema será muito grande. Ao término do nosso encontro, eu faço questão de que a senhora deixe os seus contatos, mas vamos desde já colocar lá, divulgar os seus contatos, o seu nome completo, o seu endereço de redes sociais, o seu telefone. O programa é seu, tá bom? Obrigada, Alexandre. Eu vou deixar aqui, então, o meu Instagram, tá? @MarisaBoomers. Marisa com S, Boomers com 2 Es e RS no final. O Rick vai deixar na tela. E no Instagram eu tenho ali o meu link mais completo, com inclusive o WhatsApp, meu celular, para que vocês possam entrar em contato, caso alguma dúvida aqui não seja sanada, que eu possa sanar posteriormente. É isso aí. O nosso programa não é dos baixinhos, mas nós temos sempre que mandarmos os nossos beijos, né? Então, há tempo para que a gente adentre o assunto e não saiamos mais. Quero mandar um super beijo, um beijo especial para Ialorixá Stephanie. Stephanie, que é autocomissária dos Direitos Humanos e Paz. Ela é parlamentar e mediadora de conflitos das Forças Armadas. Então, está feito aqui também as nossas reverências, a senhora que é tida como a maior sensitiva do século XXI. Estaremos aqui esperando pela sua participação também conosco para falar um pouquinho a respeito de direitos humanos, tá bem? Beijo grande para a senhora. Quer mandar beijo, doutora? Sim, claro, quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para minha filha, para a Rafaela, que deve estar assistindo o programa agora também. Um beijo. Orgulho da mamãe. É isso aí. Vamos lá? Perguntas ou não? Já temos perguntas aqui. Tem pergunta? Na verdade, se você me permite, eu acho que é bastante interessante a doutora fundamentar o artigo 165 e 165A do Código de Trânsito brasileiro. Então, a partir daí, nós vamos ter uma clarividência, né, uma fundamentação do que vem a ser a recusa do teste ao bafômetro, não é melhor? Ok, vamos lá. Tá bom? Tá. Então, o Código de Trânsito brasileiro, até o ano de 2016, não trazia a previsão da recusa. A recusa, hoje, ela está instituída no artigo 165A do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Até então, existia apenas o artigo 165, que é o dirigir embriagado, dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. E o artigo 277 trazia a previsão também, caso a pessoa se recusasse a fazer alguns testes para que fosse constatada a embriaguez, ela seria submetida seria constatada a embriaguez diretamente. Né? O artigo 277, no parágrafo 3º, ele fazia referência ao 165. Em 2016, com aquela mini reforma que o Código de Trânsito teve,
com a Lei 13.281, houve a inserção do artigo 165A. Ok. E a questão isso faz menção também aos direitos constitucionais de não produzir provas contra si? Tem a ver? Então, essa foi a maior problemática enfrentada com a inserção desse artigo. Por quê? Ele traz que recusar-se a ser submetido a teste, né? Então, ele já traz ali uma imposição. E, com essa imposição, uma penalidade. No caso, o artigo 165A, ele trouxe as mesmas penalidades que o artigo 165, ou seja, aquela pessoa que se recusa, ela está sujeita às mesmas penalidades previstas para quem de fato está embriagado, que é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, por ser uma infração gravíssima, o valor é 293,47, agravado em 10 vezes, ou seja, a multa pecuniária ela é de aproximadamente R$3.000. Então, começaram-se, né, ser observados problemas em relação às penalidades previstas só pelo fato da recusa. E há um cerceamento à defesa, há um cerceamento do contraditório, da ampla defesa, neste momento em que se faz a equiparação do simples fato da pessoa não ter querido fazer o teste? Total, Alexandre, total. Você, como professor, né, na área de direito penal, você sabe muito bem que são garantias constitucionais, ou seja, a Constituição ela está acima de toda e qualquer lei. Não pode haver lei que cause afronta às garantias constitucionais de qualquer cidadão. Ou seja, a garantia de não produzir prova contra si mesmo, né, a autoincriminação. O indivíduo não é obrigado a produzir uma prova por qualquer razão que seja, porque isso macula, isso afronta diretamente o devido processo legal, o contraditório. O que é o contraditório? É você poder apresentar a sua defesa, né? Então, esse artigo ele veio assim frente mesmo, ele se opôs grosseiramente aos princípios constitucionais fundamentais. Arbitrário. De forma arbitrária. De forma totalmente arbitrária. Perguntas, Rick? Vamos lá. A primeira pergunta é da Renata de BH. Minas Gerais. Obrigado pela participação, Minas Gerais. Posso recusar a fazer o teste do bafômetro? Já tive problema com isso e me falaram que é obrigatório. Então, Renata, é exatamente isso que nós estamos aqui abordando. Você pode se recusar, só que vão gerar consequências. E a consequência dessa recusa é justamente a suspensão do seu direito de dirigir por 1 ano, a infração de multa, né, agravada em 10, ou seja, não é uma multa fácil, né, de se pagar, aproximadamente R$3.000, ela acaba interferindo em qualquer orçamento aí de qualquer família, né, e além também da retenção do documento da CNH e do veículo. Então, são transtornos, são dores de cabeça, né, que a pessoa tem. Você pode se recusar, mas você vai ter consequências. Doutora, no direito penal, nós temos lá a questão do ônus da prova. Quem alega tem que provar, até que se diga culpado. Então, geralmente, o promotor, o Ministério Público, ele é o detentor, né, da ação penal, de modo genérico, e ele alega. E tem que fazer provas para isso. No caso de uma blitz, aonde está o ônus da prova? Porque, entre aspas, quem alega é a autoridade policial de que ele, pelo simples fato de ter se recusado a fazer o teste de bafômetro, incide na dúvida. E ele é penalizado. Há um cerceamento também do ônus da prova nesse bojo? Perfeito, Alexandre. Então, o artigo 277, da qual eu fiz uma menção no início,
ele traz algumas formas de constatação, tá? Porque assim, a embriaguez, ela deve ser constatada. Ela pode ser constatada através de teste, exame clínico. A resolução 432 do CONTRAN, ela estabelece algumas formas também que o agente de trânsito tem de concluir que aquela pessoa, ainda que ela se recuse, né, que ela estava embriagada. São sinais psicológicos, são sinais na fala, olhos vermelhos, agressividade, irritabilidade. São essas as previsões trazidas pelo Código, porém são questionáveis também, tá? Certo. Eu que atuo na defesa de condutores, né, e todos os nossos colegas também que atuam nessa linha de frente, é unanimidade em entender que o agente de trânsito, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não tem esse preparo para diagnosticar. A pessoa está com olhos vermelhos, isso é embriaguez. Hálito etílico, né? São conjuntos de sinais que ele pode ali... Sinais probatórios. Sinais probatórios. Ele pode ali constatar, né? Preencher aquele termo de constatação de embriaguez, mas que ainda assim eles são questionáveis, porque existem remédios, né? De cunho psicológicos, terapêuticos, que te trazem esses mesmos sintomas, né, na pessoa. Então, é um conjunto. Delicado. É um conjunto, mas é delicado. Então, podemos dizer que a pessoa ela é punida muito mais em função da fé pública do agente, daquilo que ele constatou visualmente, do que uma prova material. Exatamente. Porque essas são formas, né, que o agente tem de estabelecer uma conclusão, que ele não precisa da sua participação. Ele não precisa da participação do condutor que está ali parado naquela blitz. Ele conclui, né, tudo o que ele pode estabelecer ali são previamente trazidos pela lei. Ele tem que se ater àquilo. Porém, existem outras formas que são ativas, ou seja, a pessoa tem que querer participar e o recusar-se estar aí, né? Mas as formas ativas, as formas passivas, você não precisa querer participar. Eu, agente de trânsito, portador de fé pública perante o Estado, eu estou vendo o seu Estado, estou relatando, vou lavrar num auto de infração e vou mandar para o DETRAN, que a competência para estabelecer esse tipo de infração é estadual, normalmente nas mãos do DETRAN. Eu tenho percebido que em algumas blitz há um novo aparelho em que ele reflete uma luz diferenciada, uma luz verde, uma luz azul ou vermelha. Eu ainda não me atentei ao detalhe, mas é uma abordagem um tanto quanto diferente. Não é invasivo o fato do agente, do policial militar, ele te parar e, pelo simples fato de colocar próximo ao condutor aquele aparelho que é diferente do aparelho habitualmente utilizado, com que o condutor tem que soprar, aquilo não é invasivo? Existem algumas novidades, né, em termos de aparelhos que são utilizados para essa constatação, mas assim, o que de fato hoje é viável, de fato hoje é utilizado de forma legal, é o etilômetro, né? Qualquer coisa que fora disso ainda é em teste, né? Existem outros aparelhos, como no caso do drogômetro, né? É um aparelho que é capaz de constatar através do suor ou até mesmo da então saliva. Existe mesmo esse aparelho que constata através do suor mesmo? Já existe, é o drogômetro, mas ele ainda não foi legalizado, né, a utilização desse aparelho. Para isso basta o CONTRAN estabelecer resolução
para iniciar o uso. Mas agora ainda não tem foi. como fugir, né? Ainda Isso. não Você foi. pensa, Tá em vias Em de breve, teste. Então, se ainda não foi legalizado, por óbvio, por consequência, até numa ação penal ele não Pode ser contestado. pode ser claro. contestado porque é uma prova ilícita. Sim. Tá. Perguntas? vamos lá. Próxima pergunta. O Donato de São Bernardo. Meu vizinho lá, doutora. Parabéns pelo programa, já é o terceiro. O de semana passada me fez ver o quanto o Brasil está pecando com nós policiais. Muito obrigado pela policiais. participação. Qual é o nome do nosso ouvinte? Donato de São Bernardo. Donato, você e outros ouvintes, Que massa. quero agradecer aí a sua participação, a sua referência a semana passada. Estaremos novamente fazendo outros programas, como eu me comprometi lá com o nosso presidente da Associação Coração Cinza Bandeirantes. Então fiquem atentos, porque nós faremos aproximadamente um programa por mês, tá bem? Perguntas dele? Sim, ele está perguntando aqui. Qual a quantidade de álcool permitido para cada situação? Boa. Então é assim, em se tratando de embriaguez, tá? Embriaguez e etilômetro, a tolerância é 0. Porém, existem a margem de erro do etilômetro, tá? Então, até 0,04, se você soprar ali, se você se permitir, né, participar do teste e der 0,04, você não responde por nada. A partir de 0,05 miligramas, aí sim, artigo 165, é constatada a embriaguez. Há uma ressalva, então. Há, então, a possibilidade de o condutor ter ingerido uma bebida alcoólica. Obviamente que cada corpo responde de uma forma responde diferente. de uma forma diferente uma da outra. Sim. Né? Mas, então, há a possibilidade de isenção. Falar, pode ir embora para casa. Pode, sim. Entendi. Se a pessoa está ali, ela sabe que ela não bebeu, ela vai ficar tranquila. Se bem que pode, né, também passar pela cabeça dela, como passaria pela minha. Gente, eu vou assoprar isso, quem assoprou já, né? Questionar a situação de higiene do aparelho. E por falar em aparelho, tá? Gostaria até de abrir uma brecha aqui. O programa é seu, doutora. Essa questão dos aparelhos também são fatores muito importantes. Porque o aparelho ele tem que ser um aparelho registrado no Inmetro, e nós temos como fazer uma pesquisa no site do Inmetro e ver a situação desse aparelho em relação às manutenções que foram realizadas de forma anual, tá? Porque existe uma previsão de que esse aparelho ele tem que passar por manutenções periódicas, porque o aparelho pode estar com problema. Se ele está aferido de forma correta. Se ele está devidamente aferido, Entendi. tá? Porque se tiver qualquer tipo de problema em relação a esse aparelho, e for ali constatada uma autuação por embriaguez, ela é passível de nulidade. Mas daí, no caso, se acontece, vamos supor, ele está com um problema, a pessoa não bebeu, mas constou que bebeu. E aí vai ficar a palavra dela quanto um aparelho que constatou que por algum problema pode acontecer. Num primeiro então. momento, sim, porque ali ela não tem capacidade, muitas vezes, de bater boca, de argumentar, né? Até porque essa situação até que o Alexandre já mencionou, que o agente de trânsito ele é dotado de fé pública, né? Então, caso ocorra alguma situação dessa forma, existe a previsibilidade de consultar o site do Inmetro e de verificar como anda a ordem desse aparelho. Posteriormente. Tá? Posteriormente. Aqui é mensagem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Já tem 17 obrigado pessoas do pela Rio Grande do Sul que participação. estão mandando mensagem. 17 pessoas aqui. Inclusive a Andréia, que mandou assim: registrar o parabéns para a doutora Marisa. Minha professora. Olha, que honra, né? Olha, Rio Grande do Sul, hein? Estou acompanhando diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijão e parabéns. Qual o nome da mestra? Andréia Schiffer. Schiffer. Professora, beijo grande no coração. Estando em São Paulo, venha nos visitar. Massa. Tá bem? Portas abertas aí. Tudo Excelente aluna. Tudo que eu tenho aprendido em direito de trânsito é com ela. Obrigado. Que massa. Obrigado. Que massa. Eu falei aqui a semana passada para um professor
Eu tive aula com o Dr. Fernando Capano. Ele é o presidente da seccional da OAB, da Comissão de Direito Penal Militar. Uma honra, né? Sim, Nós nossa, temos muito. professores que vamos levar para o resto das nossas Nos vidas. leva longe. E eu tive a oportunidade de agradecê-lo, porque ele não é uma referência somente em sala de aula. Eles continuam nos dando referências para a vida, para a vida toda. Muito obrigado pela participação, tá, mestra? Beijo grande. Obrigada, Andréia. Obrigada por todo o apoio que você tem me dado nessa caminhada. A Cíntia fala do Capão Redondo. Opa, legal, pessoal do Vizinha. Capão Redondo, vizinha aqui. Vizinha nossa. Venha nos visitar, né? É isso aí. Ela está mandando um beijão para você, Alexandre. Falou que o programa é top, assistiu semana passada Muito e quer saber obrigado. quando terá o tema novamente. Muito obrigado. Programa semana passada. Muito obrigado. Eu quando trouxe a ideia para o Rick a respeito, acerca desse tema, sabíamos da consequência. Sabíamos de que íamos causar um impacto bastante grande e temos aí um furo de reportagem que as grandes, lá tidas como grandes, não noticiaram ainda. Vamos dar continuidade. Obrigado pela audiência. Tomei 3 latinhas de cerveja. Isso é dos Graças meus, hein? a Deus, não passei pelo bafômetro, mas minha irmã passou e se deu mal. Se fosse no meu caso, eu poderia correr o risco de ser penalizada por isso? Quem mandou essa pergunta? Cíntia, do Capão Redondo. Cíntia, é assim, cada organismo responde de uma forma, né? Eu, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não bebo, se eu tomar meio copo de cerveja e passar ali numa blitz, certamente vai apontar que eu estou embriagada, porque meio copo de cerveja já me faz ficar torta o dia inteiro. Somos Agora, dois. né? Agora, assim, é difícil falar porque tem gente que é forte, né? Que o organismo é forte nesse sentido, é mais rápida a liberação. Levando também em consideração o fator tempo, né? Tempo, exatamente. Tem Porque tudo essas isso. 3 latinhas, ela não mencionou, mas... Foi no churrasco, na hora do almoço? Imagino né? que tenha sido em curto prazo, né? De ter tomado e passado pela blitz. Exatamente. Então tem essas questões que interferem, a quantidade, o tempo, como é o seu organismo em relação a essa limpeza, né? Essa expiração, digamos assim, Sim. do álcool. Rick? Certo. O Marcos do Paraná está mandando um abração, falou que está acompanhando o programa. O Tito do Rio de Janeiro também está mandando um abração. Abraço Paraná, abraço Rio de Janeiro. Isso aí, eu também quero mandar um abração ao pessoal do Rio de Janeiro que tem acompanhado bastante o nosso programa. Inclusive, eu quero pedir para vocês não esquecerem de clicar aqui no botão de seguir no topo do nosso site. Vou colocar aqui para vocês, aqui na tela, para todo mundo ver. Clique nesse botão aí no topo do site, tá, pessoal? Que é o botão para seguir a nossa rádio. E aí você passa a receber as notificações de todos os programas quando estivermos ao vivo. Você também recebe a notificação falando sobre o tema, porque se for do seu interesse, você poderá acompanhar aqui com a gente. Vamos lá para a próxima pergunta, que é o Tito do Rio de Janeiro de novo. Está perguntando aqui, qual a quantidade de álcool permitida para cada situação? Ele está perguntando também a mesma coisa. Você pode repetir novamente para ele? Sim, claro. É o 0,4. 0,04 é o limite, é a margem de erro, tá? Porque É o aceitável, né? É o aceitável, considerando ser a margem de erro. Então, a partir de 0,05 miligramas, já é considerada embriaguez constatada e responde pelo artigo 165, dirigir sob influência de álcool. E aí eu te pergunto, como complemento, porque aí vai incidir lá no nosso penal. O 0,4 aceitável de 0,5 acima. Se não me falha a memória, são divididos em 3 escalas. Ou do 0,5 para cima, fica a critério do agente conduzi-lo à delegacia. Em qual momento, em qual condição ou circunstância, além da pessoa ter sido pega
alcoolizada através do bafômetro, ela também deixa de somente pagar a multa, ela sofre as sanções lá administrativas e também judiciais. Ela vai para um outro estágio. Em que momento? Então, ela responde pelo artigo 306, no caso que seria que são os crimes de trânsito, né? Já sai da esfera administrativa e aí, no caso, vai para a esfera penal. A partir de 0,33. Meu Deus do céu, tem que passar o dia bebendo. 33. É verdade. De 0 a 5 a 0,33, Tem que tem que passar o dia bebendo, né? Eu queria até deixar claro aqui, tá, que assim, o trânsito é um lugar de responsabilidade, é um lugar de seriedade, é um lugar onde a gente deve respeitar e saber que existem vidas, né? Tanto a sua, da sua família, são pessoas te esperando, como do carro da frente, do carro do lado, nas estradas. Então, assim, em nenhum momento a minha conduta na defesa dos condutores é apoiando esse tipo de situação, tá? Eu acho que hoje a gente tem outros recursos, nós temos Uber, nós temos Carona Solidária, né? Tantas campanhas aí que te envolvem nessa conscientização, porque a questão é muito maior, né? São dados da OMS que trazem que o Brasil é o 5º país que mais mata no mundo, que a causa de morte, a maior causa de morte entre crianças jovens de 5 a 29 anos, não são doenças, mas é o trânsito. Então, são questões muito sérias. Então, nessa toada, eu queria só me manifestar que eu não dou apoio a quem bebe e sai dirigindo, não corroboro. Porém, o que a gente defende é que o ato administrativo ele seja lícito, né? Pela legalidade do ato administrativo. Muito bem colocado, muito bem lembrado. Ainda mais num país em que nós vivemos a violência em praticamente todos os nossos segmentos, né? Hoje em dia, perder um ente querido, muitas vezes é como se tirássemos uma televisão da tomada. Apagou. Simplesmente assim. Muito bem bruta, colocado. Né? É isso. Sem valor, sem se preocupar com o próximo. Muito bem colocado, muito bem lembrado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora, com relação ao entendimento das nossas cortes, a partir do momento em que o procedimento, o processo, a senhora vai impetra lá uma defesa em âmbito administrativo. Escoado aí todos esses cabimentos, com a recusa, com a denegação à ordem de que a senhora perdeu lá os processos administrativos, a senhora não é o seu cliente. Como fica o procedimento judicial? Na esfera administrativa, digamos assim, eu vou só explicar um pouquinho assim como que funciona, tá? A esfera administrativa, só para a pessoa que está assistindo entender. Então, se houve essa autuação, tá? Então gerou uma notificação para pagamento de uma multa e gerou um processo de suspensão, tá? Tanto de uma situação quanto da outra, cabem defesa prévia, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Lembrando que o recurso em primeira instância é direcionado à JARE, no caso da suspensão, a JARE do DETRAN, e em segunda instância ao CETRAN. Tá? Isso aí vai levar aproximadamente 1 ano de discussão, considerando o volume exacerbado, né, que as nossas autoridades de trânsito têm para julgar. Mas, assim, tem uma notícia não muito boa, porque essa questão de recusa, normalmente, no administrativo, a gente dificilmente vai ter um êxito, por essas questões que amparam, né, nosso enfrentamento, que são questões constitucionais. Então, no primeiro momento, a gente prepara um caminho para uma defesa na via judicial. Tá? E como tem sido o entendimento?
Agora está mais conturbado, Alexandre. Agora está bem mais conturbado, porque... Mas nós estamos no Brasil, doutora. Como então, assim conturbado? Mas num primeiro... Como assim conturbado, né? Poxa. No Brasil nada é conturbado. Imagina. Mas assim, por ser muito polêmico, então existiram diferentes entendimentos, tá? Então, uma turma entendia que sim, que podia recusar, a outra entendia que não, como recusar, e afronta aos princípios constitucionais. Então, eram muito divergentes os entendimentos, as decisões judiciais. Certo. Já pacificados? Não. Ainda não? Em alguns estados sim, em outros não. Em novembro do ano passado, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, houve uma uniformização de jurisprudência, buscando, né, dar um ponto de equilíbrio para questões nesse sentido. Certo. E aí, infelizmente, né, infelizmente para nós que somos defendemos os condutores, né, fica um trabalho um pouco mais pesado, mas o TJ do Distrito Federal entendeu que a recusa por si só ela já é suficiente para gerar todas as penalidades previstas no artigo 165A. A recusa? A recusa. Atrás do Distrito Federal veio mais recentemente agora, semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no mesmo grau de raciocínio. São Paulo. São Paulo, tá? Isso então, é muito assim, sério. Isso é sério, porém... E grave. Esse de São Paulo, do TJ de São Paulo, a decisão traz ali que é só entre as partes, tá? Não é um entendimento erga omnes, ou seja, não tem validade a partir dali para toda e qualquer pessoa que se encontra nessa situação. Porém, existe uma ADI pendente de julgamento no Supremo que questiona essa situação. Então, demora, a gente tem que aguardar, né? Eu acho que o ponto culminante, de fato, vai ser o julgamento dessa ADI. ADI, tá? Só fazendo um parênteses aqui, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Bem lembrado. Tá? São questionamentos justamente baseados em tudo que nós falamos aqui. Sim. O afronta aos princípios da não autoincriminação, da presunção de inocência e tudo mais está sendo tratado nessa ADI. Vamos aguardar. Muito sério e grave. Quando se tornam os crimes de trânsito em função, eu estou saindo, acredito eu, que um pouquinho do foco, que é a recusa do bafômetro. Mas como o assunto ele é muito abrangente, ele é muito grande, como é que funciona a questão do direito penal lá, quando o cidadão ele se envolveu num acidente de trânsito, ele tem que pagar fiança, além do procedimento penal, incide e acumula toda essa fase administrativa? Sim. São searas diferentes, Sim. né? São searas diversas. Eu não atuo na área penal, né? Eu não acompanho, não faço esses plantões. Então, eles me chamam quando chega a multa, né? Eles me chamam quando tem ali cerceado o seu direito de dirigir, porque muitas vezes pode acabar sendo um taxista, um motorista de aplicativo. Entendi. Né? Um E muitas vezes a pessoa não dirigiu, nem sequer tendo tomado nada. Tem casos que nós acompanhamos, que nós vimos vídeos, é até bizarro, mas o beijo entre um casal, e ele tinha tomado, ela não. Mas ela assoprou o etilômetro e apontou, como se ela tivesse bebido. Meu Deus. Temos casos também que nós Se já... dirigir não beije. Não beije, se dirigir não beije. Tá. Temos casos também que conhecemos, né, que nos foram relatados, que a pessoa saindo de um culto evangélico, onde se toma ali uma ceia, né? Muitas igrejas servem suco de uva, outras acabam servindo um vinho, mas é um cálice muito pequeno. A pessoa passou numa blitz logo mais e acusou. Então, são situações diferenciadas, né? Não é todo mundo que se encontra nessa situação que, de fato, bebeu. Que incide na questão do comportamento, né? Do que o seu corpo, como o seu corpo vai responder. Perguntas, Rick?
Tem bastante, na Tem verdade. bastante? Mas antes de ir para a pergunta, vamos à previsão do tempo e já voltamos? Maravilha. Isso aí, bora. A previsão do tempo para vocês, região sudeste. Previsão do tempo. Região Sudeste. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, sudoeste e Triângulo Mineiro de Minas Gerais e em São Paulo. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no centro, norte e noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo, leste e nordeste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. Mínima de 14 e máxima de 38 graus na região sudeste. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Márcia Dias. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o programa Ju Soberano, hoje com a nossa participação especial da doutora Marisa Bumbers, militante na área do direito de trânsito. Vamos lá. Ô, doutora, como nós voltamos do intervalo, deixa seu contato, telefone, seu e-mail, seu Instagram pra gente, por favor. Sim. E ao término, vamos repetir. Tá. Meu Instagram, @marisabumbers. Marisa com S, Bumbers com 2 Es. Telefone? Aparecendo na tela aí pro pessoal também. Telefone? Telefone 981606621. Repita. 981606621 011. 011. 011, São Paulo. Tem e-mail, doutora? marisabumbers@gmail.com. marisabumbers@gmail.com. Pergunta, Henrique. Vamos lá. Você quer seguir essa pauta que tá nossa ou você vai para as perguntas agora? Vamos intercalar. Porque já são 19h45. Vamos lá. Nós estamos aí nos Tá encaminhando para o final do programa. Vamos intercalar para dar a oportunidade para os nossos ouvintes acerca deste tema. Lembrando, ao término, vamos repetir os dados aqui de redes sociais, telefone da doutora Marisa. Precisando tirar dúvidas, pode tomar um café no seu escritório, doutora? Pode. Entre em contato. São Caetano do Sul, logo ali. Perguntas? Vamos lá. O Tarcísio. Como proceder diante da autoridade policial se eu optar por não realizar o teste, mas ele insistir? Bom, se ele insistir, você do outro lado também insiste que não quer. Não quero, não sou assim. obrigada, né? Não sou obrigado a fazer. Vou me recusar, né? Acho que de preferência até não assina o AIT, que é o auto de infração de trânsito. Eu já posso, se a senhora me permite, posso sugerir algo? Pode. Porque aí é o pensamento do Chico e o Teco, né? É o criminalista agora. Liga 190. Se a autoridade policial lhe coagir, quiser que você faça o exame de bafômetro, insista em obrigue a fazê-lo, liga para o 190. Ah, mas o policial está na minha frente. Copom. Vai ficar registrado a sua ocorrência e o seu interesse, intuito em não querer fazer o exame porque é o seu direito. Isso aí, pessoal. Tá Então fiquem ligados aí. Vamos lá. Nós falamos aqui sobre contextualizar o artigo 165A no tempo. Já foi falado, certo? Já. O segundo é diferenciar o artigo 165A do artigo 165, né? Esse também Falamos também. Certo. Explicar que as penalidades são as mesmas dos artigos 165 e 165A, certo? Sim, também já foi falado. Falamos também. A quarta é o artigo 165A, frente aos princípios constitucionais da não autoincriminação do direito a não produzir prova contra si. Sim, falamos a respeito disso também, da presunção, o princípio da presunção de inocência. Isso é para o pessoal saber já o que as pessoas estão entrando agora ao vivo, para saber o que nós já abordamos, e aí caso você tenha uma dúvida entre o que nós vamos falar a partir disso, né? Então mandem perguntas a partir para a gente não ficar voltando no mesmo assunto, né? Para a gente ter mais foco. E aqui explicar a importância dos princípios para o direito. Também foi? Tá. Acho que a gente falou do princípio, mas não falamos o quanto um princípio é importante, né? Que, na verdade, um princípio de direito é o que dá o alicerce, é o que dá a base, ele segura,
a né? qualquer contestação. Né? Exatamente. Essa é a importância, ele é muito importante. E vem de encontro ao trabalho da sua militância. É justamente demonstrar aos departamentos, à esfera administrativa e também judicial, de que o seu cliente foi cerceado nos seus direitos constitucionais. Sim. Né? De que houve um atropelamento nos seus direitos. Exatamente, Verdade? exatamente. Essa é a maior finalidade do seu trabalho. A importância é total, assim, são essenciais. E as novas propostas do drogômetro, você também já comentou, falou por cima, Sim. que é legal, é interessante pro pessoal. Então agora vamos para a pergunta do Bruno. Qual o valor da multa quando se recusa a fazer um bafômetro? Meu amigo. Pesada, Bruno. O valor da multa gravíssima, 293,47, agravada em 10, ou seja, o fator multiplicador. Então, aproxima-se a R$3.000, R$2.947. Então, pessoal, fiquem ligados, né, Alexandre? E não para por aí. Não. Porque vai perder a habilitação. Fica suspenso por 12 meses, né? 12 meses. 12 meses de suspensão. Nossa. Vai ter que fazer a reciclagem. Mas ali na hora, você também não pode sair com o carro, a CNH fica presa e tem que ter outra pessoa para tirar o carro dali. Vocês estão vendo, pessoal? É isso que nós falamos, que as sanções, né, as penalidades são exatamente iguais ao artigo 165, que é dirigir embriagado. É igual. É isso aí. Complicado, né? Pesada. A próxima é Vasco do Rio de Janeiro. Qual o nível de álcool permitido para se dirigir? Já foi falado, Já né? respondemos. 0,4 é a tolerância. É isso aí. 0,04. 0,04, perdão. Isso. A Suzy de São Paulo. Se bebi só uma caipirinha, é melhor soprar ou posso me recusar? Depende quanto tempo você bebeu, né? Depende muito do seu organismo. É isso aí. Infelizmente, são perguntas assim, que nós não temos como dar uma assertiva. Né? Porque cada corpo, cada ser humano reage ao álcool de forma diferente. Não é algo padronizado. O que é padronizado é a tolerância lá no bafômetro, Sim. lá no equipamento. Então, se passou de 0,4, você já incide em, no mínimo, estar envolvido na sua suspensão e pagamento da multa. Da multa pecuniária. Tá? Então, infelizmente, vai depender muito do tempo em que você bebeu, quanto tempo antes de ter sido parada, do seu corpo, se diluiu aquele álcool. Capacidade orgânica, né, de cada pessoa. De se desfazer do álcool. Pois é, pessoal, vocês fiquem ligados aí, hein? Bom, por enquanto não tem mais perguntas? Tem. O Caio da ZL. Quantas cervejas aparecem no meu bafômetro? Pois eu gosto de beber toda sexta e sábado. Só toma cuidado, então, se você gosta de beber, chama um Uber, passa a direção para uma pessoa que não goste tanto quanto você, evite transtornos desnecessários. O pessoal insiste, né, nessas perguntas, porque eles realmente gostam mesmo de beber e não quer abrir mão, só que tem uma consequência tudo isso. Doutora, vamos lá. A reincidência. O cidadão foi pego na blitz, já incidiu lá no valor pecuniário, já perdeu a habilitação, já levaram o carro dele para casa, um amigo, um parente. Depois de 3 meses ele é pego novamente numa blitz, alcoolizado, e já não está mais com a sua habilitação. O que está ao alcance do agente, ali, da autoridade? Ele já tem meios de fazer uma pesquisa e saber se o cidadão já incorreu em erro anterior, já o conduz para a delegacia nessa reincidência. O que está adstrito da questão administrativa e judicial? Sim, o agente de trânsito ele consegue ali, né, se ele tiver acesso a um tablet, a algum sistema ali na hora, se ele estiver portando, ele consegue ver. E aí, no caso, se ele não conseguir ali, ele vai lavrar o auto de infração, vai ser mandado para a autoridade de trânsito e ali eles vão constatar.
Então, assim, ou em loco, ou no local, ou após, vai ser constatado que trata-se de uma reincidência e a lei tem previsão que a reincidência em 12 meses, tudo que foi falado aqui vai ser em dobro. Ou seja, o tempo, né, da suspensão, não mais de 1 ano, mais 2, e a multa de 6 mil. Entendi. Mas não incide em problema penal, até então? Até então, não. Se não houve uma colisão, uma se não vítima. passou de 0,33, Entendi. aí não. Entendi. Para entrar nessa esfera de crime, no artigo 306, é só naquela margem previsão. lá, naquela previsão do etilômetro. Maravilha. Perguntas? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Doutora, eu gostaria que a senhora, já que nós estamos nos encaminhando para o final, dissesse, mencionasse a todos nós aqui, além do seu cotidiano, pegasse um exemplo prático, um exemplo que surtiu uma repercussão lá no seu escritório, de algum cliente, algum fato em que a senhora vem militando e vem batalhando por uma defesa, ou se conseguiu lá o mérito de uma absolvição. Fique à vontade para contar o seu cotidiano. Tá. Bom, gente, então eu vou até abrir um parênteses aqui e deixar o assunto da recusa de lado, porque eu sei que dentro do direito de trânsito são vários temas que causam interesse, né, nas pessoas. Tá? Uma coisa que acontece de forma muito corriqueira no dia a dia é a questão quando chega a notificação de autuação, tratando-se aí de qualquer tipo de multa ou até mesmo de um processo de suspensão ou de cassação. Mas vamos pensar aqui numa multa, tá? Numa infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro como multa. Chegou, você tem ali 15 dias para indicar um condutor, se não foi você. E isso é importante porque muitas vezes essa pessoa está sofrendo ali um processo de suspensão e ela emprestou o carro dela para uma pessoa, para uma outra, ou para o filho, emprestou para um amigo. Entendi. E essa questão aí acaba gerando muito transtorno, porque ela já estava num período de suspensão, fazendo até o curso de reciclagem, só que nisso essa pessoa que está conduzindo o veículo emprestado tomou uma nova multa, poderia. E já deixou essa pessoa, então, o proprietário, numa situação muito mais complicada, porque levou aí um processo de cassação. Tá? Então, gostaria só de... É habitual isso, doutora? É habitual. Corriqueiro. É bem habitual. E, assim, existe uma luz no fim do túnel, tá? Porque o judiciário tem se manifestado, tem entendido que esse prazo de 15 dias para indicação do condutor, trata-se de um prazo administrativo. Ou seja, na esfera judicial, a gente consegue, através de entendimentos jurídicos firmes, indicar e passar essa pontuação daquele condutor. O prazo prescricional é maior. Sim, o entendimento é de que ali nem pensa-se no prazo, né? Mas desde que existam provas robustas, né? Não posso simplesmente alegar. Tenho que alegar e tenho que provar. Olha, não era eu que estava dirigindo, eu estava sofrendo um processo de suspensão, emprestei o carro para o meu filho, ele tomou essas multas que me gerou a cassação, porque a cassação ela é a perda da CNH. Depois de 2 anos, você pode novamente fazer todo o processo de obtenção. Que transtorno, não? É um transtorno muito grande. Então, assim, existe possibilidade, sim, de se indicar um condutor fora do prazo. Maravilha. Então, só reforçando e finalizando o raciocínio, o prazo administrativo 15 dias, e o prazo para no âmbito judicial, desde que haja provas robustas, dá para se trazer esse contexto, né, todo esse acontecimento no âmbito judiciário e aí sim, numa composição, tirar aqueles pontos da pessoa que está sendo penalizada de forma injusta e trazer para o prontuário de quem de fato conduziu o veículo. Independentemente de ter precluído lá os procedimentos administrativos. Independentemente. Então significa o quê, pessoal? Mesmo que o prazo administrativo ainda esteja em curso,
Você consegue demonstrar isso para um juiz dizendo, olha, estou sendo prejudicado aqui, me ajuda, porque o Detran ele fechou os olhos para mim. É mais ou menos isso? É isso? Ou seja, passou a fase, passou o período que eu poderia ter indicado essa pessoa. Por vários motivos, ou eu não recebi, ou não deu tempo, porque o prazo é curto, né? São 15 dias. Então, é só para deixar essa luzinha acesa aí. Ótimo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Chegou a pergunta ali, eu vou esperar para que o Rick faça a pergunta para nós, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu acredito que interessante. No caso do procedimento administrativo, como é que eu poderia te perguntar? Vamos lá. Fugiram as palavras. Mas eu estou tentando, porque assim, é muito difícil quando não somos da área adentrarmos ao seu cotidiano, né? Na verdade, o meu questionamento seria muito mais voltado à questão da propositura de uma defesa no âmbito administrativo. Bom, eu vou melhorar aqui o formato da pergunta, eu já retomo. Mais algum lembrete? Não, era só para a gente finalizar, dizer aí a respeito do procedimento da possibilidade do administrativo. Maravilha. Contato? Já estamos nos encaminhando para o final. @MarisaBumbers no Instagram. Lá tem todos os meus outros contatos. Tenho acompanhado, tem e-mail, tem vídeos. Todos os dias eu procuro postar informativos da área de trânsito. Então, curte lá, entra na página para você ficar bem informado. Maravilha, maravilha. Quero agradecer a presença da doutora. Eu estou extremamente grato com a sua participação, por ter vindo. Quarta-feira de cinzas em São Paulo, chuvoso, atravessou São Paulo. Está conosco aqui a doutora Marisa Bumbers, falando sobre direito de trânsito. Lembrei, para finalizar, o procedimento, o preenchimento do documento, do auto de infração. Tá. Por mais que a pessoa esteja sob efeito de álcool, ou mesmo que ela não queira fazer o teste de bafômetro, o simples fato da autoridade, do agente, do policial, preencher o auto de infração de forma equivocada ou incompleta, incide numa nulidade do ato? Possivelmente. Possivelmente, porque a legislação de trânsito ela traz requisitos de validade, de existência, dentre os quais tem que estar todos ali preenchidos. Né? Existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? Eu já fiz até um vídeo falando um pouquinho a respeito desse documento. Então, ele é o beabá do agente de trânsito, ele tem que saber como fazer. Ele não pode fazer de qualquer jeito, fazer pela metade. Então, caso haja falta de algum dos requisitos, isso pode sim trazer uma possível nulidade para esse processo. Então, eu vou complicar um pouquinho mais ou me estender a pergunta. O cidadão ele foi pego na Blitz, alcoolizado, comprovadamente, através lá do bafômetro, foi confirmado o grau o grau etílico dele. Lá no auto de infração, foi preenchido de forma equivocada ou incompleta. Esse documento, a ausência de dados, supre uma boa defesa? É o suficiente, talvez, para se buscar a nulidade do ato, por mais que ele esteja comprovadamente embriagado? Sim. Se ele deixar de preencher esse auto de infração conforme consta no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque esse documento, ele diz lá como autuar, o que preencher. Se tiver faltando alguma coisa ali, sim, pode ser passível de nulidade. Esse é o trabalho do especialista. Então, nossos ouvintes, eu sugiro que, quando vocês precisarem de um advogado, de alguém para lhe dar um suporte técnico e profissional à altura,
procure um especializado. É muito Não é verdade? importante. Sim. Porque é uma pessoa que se qualificou para isso, que estuda incessantemente para buscar, infelizmente, as brechas da lei. Né? Sim. As leis estão aí, nós nos utilizamos daquilo que está ao alcance para fazer o melhor aos clientes. As Não é brechas isso? da lei e, mais uma vez, levanta essa bandeira, a legalidade do ato. Sim. Não é de qualquer jeito que tem que ser feito. Sim, claro, claro. Então é isso. Estamos aqui encerrando mais um dia na Rádio Boa Música FM com o programa Justo Soberano. Eu quero agradecer demais a sua participação, a sua presença. Agradecer aí Rick Bastos por mais um dia de programa na Rádio Boa Música FM. Estamos encerrando então a participação. Tá bem, pessoal? Agradeço demais. Boa noite, muito obrigada por terem me ouvido. Foi um prazer. Prazer é nosso. Portas abertas sempre, doutora. Muito obrigada. Saúde e prosperidade, tá? Fiquem sempre Deus fiquem com abençoe Deus. vocês. Deus abençoe. É isso aí, vamos para a nossa campanha do Carnaval. E obrigado. Você sabia que os destinos mais procurados no Carnaval são Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre? É o litoral alegrando o seu Carnaval. Quer uma dica? Use bastante protetor solar e curta o Carnaval.